nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá. Momento da pregação, eu chamo o irmão Cleito, nosso presbítero. Graças ao Senhor. Opa. O Senhor foi misericordioso. E a luz voltou. Vamos prosseguir essa noite com a exposição da Epístola de Paulo aos Colossenses. Essa noite nós chegamos ao final do capítulo 2. Obrigado. Dos versículos 16 até o 23. Colossenses 2, 16 ao 23. Que diz assim: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombra do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões, e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque, como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem a regras. Não manuseis, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos de homens, ensinos humanos. Estas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Vamos ter uma palavra de oração? Senhor nosso Deus e Pai, aqui diante da Tua palavra, diante da Tua igreja uma vez mais, aqui reconhecemos, Senhor, a nossa incapacidade, a nossa limitação, ao mesmo tempo em que Te glorificamos, Te louvamos, porque o Senhor é tudo em nós. O Senhor é tudo em todos os Seus filhos. O Senhor também é tudo para nós. E o Senhor comunica tudo aquilo que o Senhor é através da Tua palavra. E diante dela, Senhor, nós estamos rogando a Ti, Senhor, que o Senhor a use nessa noite, que o Senhor ministre no nosso coração. Senhor, venha nos alimentar. Nós estamos aqui diante de Ti, famintos, sedentos da Tua pessoa, da Tua palavra. O Senhor sabe muito bem nossa condição caída antes do Senhor nos salvar, na nossa condição miserável nesse mundo, e como o Senhor foi misericordioso para conosco e nos chamou para sentarmos, Senhor, contigo à mesa, desfrutar do Teu banquete. Muito obrigado, obrigado por esse convite. Nos ajude a desfrutar dele essa noite. Venha nos alimentar, venha nos dar entendimento, nos confrontar, nos exortar. Ó Senhor, nos ensinar, nos encorajar, nos animar. Diante de nós, Senhor, há uma semana que vem cheia de desafios para cada um. E aqui, Senhor, é onde nós juntos buscamos alento diante de Ti, poder para vencer a carne, vencer o pecado
e ter forças para viver de maneira digna de Ti durante essa semana. Alimenta-nos por Tua palavra. Fala conosco, Pai. Em nome do Seu Filho Jesus te pedimos. Amém. Tentei abrir aqui os arquivos e por alguma razão não estou conseguindo. Mas eu vou tentar aqui outro meio, irmãos. Se Deus quiser vai dar certo. Se não, vamos tentar um plano C. Deu certo. Graças a Deus. Irmãos, o título dessa mensagem, a mensagem dessa noite, é o Evangelho e a religião do homem. O Evangelho e a religião do homem. Nós vimos, mais uma vez, o texto que a gente começa a expor aqui, começa com essa palavra, portanto. Sempre que o texto começa com essa palavra, portanto, é porque ela tem um elo, ela faz um elo, ela tem uma ligação que foi dito atrás, né? E aí a gente vai lembrar, não vamos fazer novamente uma retrospectiva desde o início da carta, mas pelo menos vamos lembrar algumas coisas do que vimos na última mensagem de Colossenses, certo? Então nós vimos, a última mensagem foi do versículo 6 até o versículo 15, nós vimos que Paulo, ele faz um rogo aos colossenses para que da mesma maneira como eles receberam a Cristo pela fé, assim também eles permaneçam nele, andem nele, vivam em Cristo. Lá no versículo 6. De uma forma que ele diz que é enraizado e edificados. E aqui nós vimos, se os irmãos devem lembrar, que Paulo ele coloca aqui dois aspectos do que o Senhor fez e está fazendo em nós. Um aspecto de vida, um aspecto de obra. Por isso que ele usa esse termo agrícola, enraizados, e usa também esse termo da construção civil, né? Edificados. Nós vimos que o Senhor, o Evangelho, ele é semeado em nós como uma semente. E aí nós recordamos aqui a parábola do semeador. Essa semente que foi plantada em nós, que caiu como uma boa terra, e aí ela deve então frutificar. Nós vimos também que ele foi colocado como um fundamento. Lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9 ao 11, né? Ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo, que é essa pedra fundamental sobre a qual nós edificamos. E nós vimos ainda que nele, nesse Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E que Cristo, ele é a realidade desse templo. Ele era esse templo sozinho, contendo em si a vida de Deus, quando estava na terra. A gente viu que lá em João, capítulo 1, versículo 14, que diz que vimos que o verbo se fez carne e habitou, e a gente viu que essa palavra no original grego armou seu tabernáculo, né? Ou tabernaculou entre nós, armou a sua tenda entre nós, fazendo de Jesus ali a realidade do tabernáculo onde Deus mesmo mora. E no capítulo 2 do mesmo Evangelho de João, ele vai dizer a respeito do templo, né? Destrua esse templo, em 3 dias reedificarei. E ali o apóstolo fala, o autor do Evangelho, que ele se referia ao seu corpo, o templo do seu corpo, que seria morto e ao 3º dia ressuscitaria. Então, Jesus como a realidade do templo, onde habita corporalmente, em seu corpo físico, toda a plenitude da divindade. E que nele nós estamos sendo como essa amplificação desse templo, né? A igreja como casa de Deus, como coluna e baluarte da verdade, como o lugar onde Deus habita, sendo também por causa de Cristo. Por isso a importância de estar em Cristo, de andar em Cristo, sendo nós também, nossos corpos, templo e morada do Espírito Santo. E que também nele nós temos o perdão dos pecados e que foi, por causa da sua obra da cruz, apagado todo escrito de dívida que estava contra nós. E aqui foi feita uma advertência. Todo homem tem um escrito de dívida registrado, sobre o qual ele vai prestar contas um dia diante do seu Criador. Entretanto, por causa de Cristo, aqueles que têm fé, aqueles que pela fé o receberam, esse escrito de dívida foi apagado. Então, quando chegar naquele dia do trono branco, do grande julgamento, de Apocalipse capítulo 20, quando se abrirem os livros,
E então abrir-se-á outro livro, não sei se os irmãos lembram, né? Certamente lembram desse texto, diz o livro da vida. E aquele cujo nome não foi inscrito no livro da vida, será lançado para dentro do lago que arde com fogo e enxofre eternamente. E aí foi feita essa advertência. Você tem certeza que seu livro seu nome já foi mudado de livro? O livro do escrito de dívida para o livro da vida. Porque a obra de Cristo apaga o escrito de dívida, não por nosso mérito, mas por causa do mérito dele. Pela fé nós recebemos a sua justiça. Nós terminamos por aí. Isso nos habilita a fazer parte da casa de Deus. A sermos casa de Deus, sermos igreja, sermos seu corpo e no final, sermos junto com ele a Nova Jerusalém, o tabernáculo, novamente esse nome vai aparecer, eis o tabernáculo, capítulo 21, eis o tabernáculo de Deus com os homens, e nós vamos viver com o Senhor eternamente, graças ao Senhor. Agora Paulo vai trazer 3 advertências para nós, dentro desse nosso texto. No versículo 16, ele vai dizer, não permita que ninguém julgue vocês. No versículo 18, ele vai dizer, não permita que ninguém impeça que vocês alcancem o prêmio. E no versículo 20 ele vai dizer, não se sujeitem. Uma vez que vocês foram libertados, não se deixem novamente escravizar. E aqui nesse texto, irmãos, é onde Paulo, a gente vinha falando desde o início, né? Valdeir e eu, que temos feito a exposição desse livro, que existia uma heresia que é conhecida como heresia colossense, um protognosticismo, mesclado aí com algumas coisas que nós vemos. Esse texto aqui, Paulo vai descrever em que consiste essa heresia colossense. Ela é um sincretismo religioso. O que é um sincretismo religioso? Os irmãos sabem, né? Por exemplo, você vai, vou dizer o que é um exemplo de sincretismo religioso. Isso é um fenômeno, tá? Sociológico. Comprovado. Você vai numa igreja católica, você tem uma determinada imagem, e depois você vai num terreiro de Umbanda, ou qualquer outra religião aí de raiz afro, né? E você vai ver a mesma imagem lá, mas vai ser outro nome. Vai ter um nome diferente, mas é a mesma imagem. E às vezes você traz elementos de um culto e mistura com elementos do outro, como, por exemplo, a lavagem da escadaria da Igreja do Senhor do Bonfim na Bahia, né, que é feita pelas mulheres que é da Umbanda, etc. Você vai ver que isso se chama sincretismo, é mistura de religião. Essa heresia colossense é como um sincretismo religioso. Ela começa com legalismo judaico. Logo aqui no versículo 16, diz assim, não permita que ninguém julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração de luas novas, ou dias de sábado. Essas coisas aqui nós sabemos que fazem parte da lei cerimonial judaica. E ela estava infiltrada ali, estava querendo se infiltrar, melhor dizendo, ali na igreja dos Colossenses. Alguns falsos mestres, né? Estavam ensinando que eles, para alcançarem um estágio espiritual mais alto, eles deveriam guardar essas coisas também, as festividades judaicas. E eu pergunto aqui para os irmãos, na cristandade brasileira atual, isso acontece ou não? Nós temos visto alguns grupos que se dizem cristãos, que se autodeclaram cristãos, ensinando a guardar sábado, a guardar as festividades. Sim ou não? Às vezes até a mesma vestimenta, de repente. Era muito semelhante com o que estava acontecendo aqui. A lei cerimonial judaica, ela foi dada por Deus ao povo de Israel, e ela tinha basicamente 2 objetivos, quando ela foi entregue. O primeiro objetivo era fazer distinção, separação entre o povo judeu e os demais povos, dentre os quais nós estamos, né? Os que eram chamados gentios, né? Acho que não tem nenhum judeu aqui não, né? De repente, um exame de DNA, a gente descobre que tem ascendência, né? Eu não tenho interesse. Porque esse muro de separação já foi destruído em Cristo, graças a Deus. Não tenho mais interesse nisso não. Mas, essa era um dos objetivos. O segundo objetivo era purificar o povo para a adoração no templo. E de novo, Paulo vai trazer aqui esse elemento do templo, certo? E olha que coisa interessante. Vamos ler aqui, irmãos. Qual o objetivo
mediante a progressão da revelação da palavra de Deus ao longo da história, chegando agora aqui no apóstolo Paulo, na epístola dele aos Romanos, no capítulo 7, ele vai dizer qual é o objetivo da lei para nós hoje. Para que ela serve? Para que ela mais serve para nós? Do versículo 7 ao 13 diz assim: que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Olha que coisa interessante, eu não sei, quem cria criança aqui, ou quem se lembra de quando foi criança, adolescente, eu não sei se vocês já tiveram a experiência de alguém chegar para você e dizer, você nem estava pensando em fazer, né? Mas alguém chega para você e diz assim, não faça. Aí você, opa, eu nem tinha pensado em fazer, mas depois da proibição... Ou alguém já ouviu a frase de alguém no mundo que diz assim, o proibido é mais gostoso, né? Os irmãos já ouviram isso aí? Eu já ouvi muito isso. Paulo vai explicar por que isso acontece aqui, olha só. No homem carnal, né? Ele diz que não saberia o que era cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Aí ele diz aqui, mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Olha só. O que Paulo está dizendo? Pois sem a lei, o pecado está morto. Antes eu vivia sem lei, mas quando o mandamento veio, o pecado viveu e eu morri. Irmãos, a lei, ela é como um holofote. Ela é uma luz que ela expressa a santidade de Deus. Então, você imagina esse salão, faltou energia, né? No escuro a gente não vê nada. No escuro a gente não consegue enxergar. Então, se de repente, né, eu faço a faxina lá no meu quarto, né? Hipoteticamente, tá, amor? Né? Eu faço a faxina lá no meu quarto. Aí, não ficou lá tão bem feito, afinal quem fez foi eu, né? Aí, se a luz não estiver muito boa, passa que está limpinho, né? Mas se alguém for lá e colocar uma luz bem forte, começa a ver os defeitos, não é assim? A lei, ela representa essa luz, que Deus é luz, não há nele treva nenhuma, ele é pura santidade. Quando nós somos confrontados com a lei, o nosso pecado é iluminado. Entendeu? Esse é o objetivo da lei. Como é que ela foi dada? Olha que coisa interessante, né? Os irmãos lembram? Capítulo 19 de Êxodo, depois os irmãos quiserem confundir. De 19 a 31 de Êxodo. Moisés sobe até o Monte Sinai. Só que tem uma história prévia aí, uma história prévia. Deus ia falar com o povo todo no Monte Sinai. Quando ele desce com sua glória, em cima do Monte Sinai, aí os irmãos lembram, né? Trovão, terremoto, relâmpago, saraiva de fogo. O povo fica todo atemorizado, e aquele povo que questionava por que só Moisés era profeta, de repente, diz assim, não, Moisés, faça o seguinte, tá certo? Isso aqui está... no capítulo 19, versículos 7 e 8 de Êxodo, o povo diz assim, vai lá Moisés, só você com Deus mesmo, tá? Precisa mais gente não. Vai só você e diga a Deus, olha o desafio deles. Diga a Deus que o que ele disser, nós faremos. E até agora estamos esperando quem é esse bendito, né? Que fez. Na verdade teve um. Teve um que cumpriu a lei. O nosso Senhor Jesus. Então... ele diz, diga a Deus que o que ele disser nós faremos. Parece, irmãos, a impressão que eu tenho é que Deus disse assim, vamos ver, né? Se vocês vão fazer mesmo, né? Então, ele vou dar aqui 10 mandamentozinhos. Na verdade, ele deu mais uma série de instruções, até a respeito da construção do tabernáculo, vestimenta de sacerdote, etc. Isso aí vai até o capítulo 31. Quando está lá Moisés em comunhão com Deus, o rosto dele brilhava quando ele descia de lá da comunhão com Deus, por causa da glória de Deus. Deus diz assim, ei Moisés, você tem que descer porque o povo se corrompeu. E os irmãos sabem o que é que o povo tinha feito. Tinha feito um bezerro de ouro. Essa foi a circunstância que a lei foi dada. E aí acontece uma coisa interessante. A lei julgava o homem pelos seus atos, a lei mosaica. Quando Jesus vem, além de cumprir a lei, ele eleva a nossa compreensão a respeito da lei. Quando você pega o Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7, tem uma expressão que ele usa pelo menos 3 vezes no capítulo 5. Que ele diz assim, a lei diz isso, eu porém digo aquilo. Os irmãos lembram? A lei diz isso, eu porém vos digo. Lembra? Um exemplo.
A lei diz que se você matar, você deve ser morto. Eu, porém, vos digo, se você odiar o seu irmão no coração, você já é digno de juízo. Opa, agora já não preciso mais matar meu irmão. Eu só preciso odiá-lo no coração. Antes era o que eu fazia. Agora ele está me julgando dentro de mim. O que eu penso. Posso mais nem ter raiva do irmão direito. Né? Não posso odiar meu irmão. A lei diz assim, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se você olhar para uma mulher com intenção impura, no seu coração já cometeu adultério. Então era como se o Senhor... Quem está diante da pregação de Cristo, diz assim, eu não conseguia pular 10 metros, agora quer que eu pule 100. Eu não conseguia não só não adulterar, não matar, não roubar, não cobiçar. Agora eu não posso, né? Até o que eu penso. O holofote parece que foi aumentada a potência. Ele não vê só o que eu faço. E é por isso que aqueles que faziam as coisas, procuravam fazer as coisas no pé da letra, tiveram o ódio do Senhor, sabe? Porque ele conseguia perscrutar o coração daquelas pessoas. E o nosso também. E a lei, ela fazia separação entre os povos. Só que aí a obra de Cristo fez uma coisa, sabe, irmãos? Por isso que ele diz que essas coisas que estavam sendo ensinadas lá, não permitisse que nos separasse de estar em Cristo. Porque a obra de Cristo, primeiro, ela nos perdoa de todo pecado diante do Pai. Ela nos declara justos diante do Pai. Não por mim, pelo meu mérito de tentar me esforçar, guardar sábado, lua nova, festividade, kippá, talite, né? Que é aquele negocinho que bota na cabeça, aquelas roupinhas de sacerdote. Não, mas por causa da obra de Cristo na cruz, eu fui declarado justo diante do Pai. E ele também, na obra da cruz, Efésios 2, irmãos, vamos lá. Efésios capítulo 2. Versículos 12 a 16. Diz assim. Eita, cadê? Naquela época vocês estavam sem Cristo. Está falando a uma igreja gentílica, tá? Estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo, vocês, antes que estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos, israelitas e judeus, o qual de ambos fez um. De ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Então, se o propósito da lei era fazer distinção, agora em Cristo ele acabou com a distinção. Nele não existe mais judeu, não existe mais grego, não existe mais gentil, não existe mais etnia nenhuma. Todos estamos nele e Cristo é tudo e em todos. Por isso essas leis cerimoniais não fazem mais sentido. E Paulo está dizendo, não volte mais para essas coisas. Por quê? Por causa de Cristo, irmãos, nós desfrutamos disso que ele fez. Os irmãos lembram também em Atos capítulo 10, a visão de Pedro? Quando ele estava em Jope. Deus lhe dá uma visão, descia do céu um lençol cheio de toda sorte de animais imundos e impuros. E dizia assim, Pedro, mata e come. Ele, não, Senhor, de jeito nenhum, nunca comi nada impuro. Pedro, mata e come. Por 3 vezes isso aconteceu. Por 3 vezes isso acontece. E Deus diz, né? Não considere impuro aquilo que eu purifiquei. E depois ele vai ter o entendimento de que ele estava falando de nós, gentios, que éramos considerados impuros. E fomos purificados e agora somos um único povo, um único corpo em Cristo. Para aqueles que estão em Cristo. Ele é a realidade dessas coisas, irmãos. No versículo 17, voltando lá para o nosso texto de Colossenses, ele diz,
estas coisas são sombras. Aquelas coisas, guardar sábado, guardar cerimônias, eram sombras, eram tipos, eram símbolos de uma realidade que havia de se revelar. Ele diz, essas coisas são sombras. Deixa eu tomar um pouco. Do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Na palavra, no original grego, ele usa a palavra soma, que quer dizer corpo. O corpo, porém, é de Cristo. Paulo faz essa ênfase no corpo, porque aqui já havia um protótipo de gnosticismo que dizia que o corpo não valia nada. E aqui Paulo está dizendo que a realidade toda, o corpo dessas coisas, aquilo que projetava a sombra, está em Cristo. Inclusive, a realidade do templo. Se uma das finalidades da lei era purificar o povo para entrar no templo para adoração, agora a nossa adoração é de outro nível. A nossa adoração é em espírito e em verdade, e em nome de Jesus. Outra coisa que apareceu desse sincretismo religioso. Nós vimos aqui um legalismo judaico e agora nós vemos no versículo 18, não permitam que ninguém que tenha prazer em falsa humildade na adoração de anjos impeça a alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. E aqui nós vamos ver um segundo elemento dessa heresia, dessa religião nova que estava querendo surgir entre os colossenses, que é um misticismo pagão. Misticismo. Isso aqui, irmãos, também precisa nos impactar. O misticismo, ele é um pensamento mágico, certo? Pensamento mágico, às vezes, ainda permeia a mente de muito cristão por aí. E a gente vai falar disso um pouco mais detalhadamente. Pessoa muito cheia de visão, muito cheia de revelação. Eu vi um anjo aqui, vi um anjo acolá. E a falsa humildade, não. Como era um proto-gnosticismo, né? Ele dizia, quem sou eu para adorar a Deus? Eu sou humilde demais para adorar a Deus. Eu vou adorar os anjos primeiro. Estão mais abaixo. Isso aqui é pura heresia. Só quem é digno de adoração é Deus, Deus Criador. E nós já vimos isso aqui também. Segundo esses falsos mestres, se você não tivesse sido iniciado nessas regras e nessas visões, você ia perder o prêmio. E Paulo está dizendo exatamente o contrário. Não permita que isso faça com que você ganhe o prêmio de tudo aquilo que Cristo fez por você. E aqui, irmãos, as religiões místicas é sempre Cristo mais alguma coisa. Você tem Cristo, é uma mistura de cristianismo. Você tem Cristo, mas você tem que seguir aquele determinado profeta. Você tem Cristo, mas tem que seguir aquela determinada visão. Tem Cristo, mas também você precisa seguir aquela determinada revelação nova. Você não alcançou ainda o ápice da sua espiritualidade. Nós, irmãos, no entanto, estamos unidos à cabeça. Versículo 19. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça. Ele está falando daqueles que praticam essas coisas. A partir do qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Nós estamos unidos à cabeça, que é Cristo. Ele provê tudo aquilo que nós precisamos para a vida e a piedade. Ele nos provê tudo aquilo que precisamos para o nosso crescimento espiritual, para a nossa edificação. Nós adoramos ao Senhor, nós somos aqueles que adoram em espírito e em verdade. Os irmãos lembram, João capítulo 4, o contexto que Jesus fala isso, com a mulher samaritana, no poço de Jacó? Ela faz uma pergunta religiosa para ele. Ela diz assim, onde nós devemos adorar? Vocês dizem que tem que adorar no templo. Nossos pais adoravam nos montes. E aí ele diz, nem é no templo e nem é no monte. Vem a hora e já chegou. Não é assim que ele diz? Em que os seus adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Cristo é a realidade, irmãos, falando da dieta. Cristo é a realidade dessas coisas. Cristo é a realidade do nosso sustento. E aí o Senhor vai dizer que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai dela. Porque o sai dela vem de dentro de um coração pecaminoso, lá em Mateus 15, 11.
As celebrações, Cristo é a nossa celebração, Cristo é a nossa alegria, nós nos alegramos nele, nós precisamos esperar um dia para ter uma festa, nós podemos nos alegrar com Cristo no nosso quarto, podemos nos alegrar com o Senhor no nosso trabalho, podemos nos alegrar com o Senhor aqui junto com os irmãos. E quanto ao descanso, irmãos, não adianta você guardar um dia se você tiver uma vida atribulada, se você não tiver descanso no seu coração. Cada vez mais as pessoas procuram mudar a escala de trabalho, né? Mas quando de fato, não importa quantos dias de folga ela tem em casa, porque se ela não tiver descanso interior, se ela não tiver paz em Cristo, ela não vai descansar. Ele é a realidade, Ele é o nosso verdadeiro sábado. Todas essas coisas eram apenas sombras, eram tipos. E por último, dessa religião, versículos 20 ao 23. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, porque como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem a regras. Não manuseis, não prove, não toques. Quando eu voltei a ler esse texto recentemente, eu lembrei de quando eu tinha 9 anos de idade, que eu me converti na Assembleia de Deus, no interior do Nordeste. Tinha um pastor, saudoso homem de Deus, chamado pastor Xavier. E eu lembro que eu levantei a mão, fui lá na frente, os irmãos oraram, botaram logo meu nome num caderninho lá, né, que tinha. Tinha 9 anos de idade, irmãos. Estou falando aí de 1987. E eu me lembro que depois o pastor Xavier me chamou e disse, olha, você sabe que agora você é crente, né? E eu, sim, senhor. Ele disse, olha, agora tu não pode mais vestir bermuda. Era daquele jeito naquela época, tá? Não pode mais assistir televisão. Você não pode mais jogar bola. E eu, sim, senhor. Eu não sei se eu não me lembro. Acho que eu não obedeci muito, não. Mas eu me lembro que era uma série de não podes, né? Que ele colocou. Né? Que o Senhor abençoe a vida dele. Não sei mais, não tive mais notícia do nosso querido irmão. Era um homem de Deus, né? Mas, assim, a gente diverge um pouco em alguns entendimentos. Faz parte também. E esse, com certeza, era um. O reverendo Hernando Dias Lopes diz que quando você se torna cristão, parece que tem gente que apresenta o caminho do evangelho como se fosse um grande não, né? Começa por um grande não. Não pode mais beber, não pode mais fumar, não pode mais dançar, não pode, quando na verdade a gente vê que essas pessoas de fato são escravas dessas coisas. Às vezes a pessoa não consegue se libertar do seu pecado. Na verdade, o homem não consegue se libertar do seu pecado pelo seu próprio esforço carnal. E quando consegue, ainda vira um cidadão desse tipo aqui. Com esse tipo de religião que afasta ele mais ainda do Senhor. Né? Tudo isso, e ele vai falar, além disso, né? Dos grandes não pode. Não toque, não prove. O que mais? Versículo 21, né? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseia em mandamentos e ensino humano. Isso é um ensino de homens, são doutrinas humanas. Nós somos guiados pelo Senhor e pela sua palavra. O que mais? Vamos mais para frente. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria. Não parece? Parece, né? Às vezes, sabedoria. Com sua pretensa religiosidade, falsa humildade, severidade com o corpo. Isso aqui vem o terceiro ponto, é o ascetismo, né? Severidade com o corpo. Fazer jejuns muito prolongados, querer controlar o pecado na marra. E aí ele fala aqui, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Você fica ali, né, rangendo os dentes, querendo resistir ao pecado. Se não for pela força do Espírito Santo, irmãos, nenhum de nós é suficiente para essas coisas. E aqui a gente vê em todo esse quadro que existe uma coisa. O diabo, ele sempre quer nos distrair. Ele sempre quer nos distrair do nosso caminho. Sempre, todas as vezes. E a gente vê uma coisa aqui ao longo dessa história aqui, que o diabo, a forma mais eficaz, ao que me parece, irmãos, que o diabo faz para distrair o homem é fazer as coisas parecidas com as coisas de Deus. Então, desde o início, o diabo criou uma coisa chamada religião humana. Vou mostrar aqui a primeira aparição dela.
Primeira aparição dela, que eu me lembre. Caim e Abel. Ambos iam fazer uma oferta para Deus, né? E aí, Abel, ele toma lá do seu rebanho e pega aquele animal e sacrifica, derramando seu sangue. Caim, irmãos, eu vou dizer uma coisa. Os irmãos conhecem bem essa história, né? Humanamente, sempre me pareceu o sacrifício de Caim mais bacana, mais interessante. Humanamente, é por isso que é humano, porque cogita das coisas dos homens, né? Se não for a iluminação do Espírito Santo, porque um lavrador, irmão, um lavrador trabalha muito, né? Ele vai lá, ele tem que trabalhar a terra, ele tem que semear, ele tem que cuidar de erva daninha, de praga, esperar a colheita, e ele pega do melhor do suor do que ele fez, de tudo que ele fez de melhor, e oferece a Deus. Não foi assim que Caim fez? Deus não se agradou. E Abel não, ele coloca um substituto. Olhe, eu não sei qual era o entendimento que Abel tinha a respeito da revelação de Deus, não. Não sei a que ponto Deus tinha se revelado. Mas ele pegou ali um animal, sacrifica e derrama seu sangue. Um substituto, já como um tipo da única coisa que agrada a Deus. Sabe qual é a única coisa que agrada a Deus, irmão? A única coisa que agrada a Deus é Cristo. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho o meu prazer. A Ele ouvi. A única coisa que nós apresentamos a Deus que Ele aceita é Cristo. Cristo em vós, esperança da glória. Não é assim que ele fala nessa mesma epístola aqui? Cristo em vós é a esperança. Nós oferecemos sacrifícios espirituais na casa espiritual. Por isso que nós oramos, irmãos, em nome de Jesus. Não é uma marca, um selo, uma palavra mágica que nós colocamos depois de uma oração, que faz com que a oração se torne obrigada a funcionar. Não tem nada a ver. Em nome de Jesus é porque eu só posso chegar perto do Pai no nome de Jesus, nos méritos de Jesus, por causa de Jesus. Senão serei fulminado. A única coisa que eu coloco, a única coisa que existe entre nós é aquele sangue que foi derramado na cruz. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é a fé na obra e na pessoa de Jesus, ou melhor, na pessoa e na obra de Jesus, que me torna justo diante de Deus, é em nome dEle. Estamos reunidos aqui em nome dEle, para a glória dEle, porque é por Ele, dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Não tem nenhuma carta mais cristocêntrica do que Colossenses, eu acredito, irmãos. Pelo que eu vejo. Ele está falando, não se afaste de Cristo. Vocês não precisam dessas coisas. Vocês precisam dEle, precisam permanecer nele, assim como você recebeu Ele pela fé. Permaneçam nele. A religião do homem não, ele vai criar um caminho extraordinário. Agostinho de Hipona, ele dizia que todo homem, o homem nasce com o que ele chamava de semen religiones, né? A semente da religião em si. Então, se ele não encontra Deus, ele vai inventar outro meio. Ele vai dar outro jeito para tentar aplacar o vazio existencial que ele tem dentro de si, que só Deus pode tapar, né? Então, ele começa a inventar coisas. A religião do homem, também lá no bezerro de ouro que a gente mencionou mais cedo, ela aparece. Moisés demorou muito, né? 40 dias, cadê esse homem? Cadê esse homem? Não, acho que ele não vem mais não, Arão. Né? Chega para Arão, o povo lá e diz, ele não vem mais, esse Moisés já deve ter morrido lá. Então vamos fazer o nosso Deus aqui. E vamos inventar, né? O homem gosta de inventar, irmãos. Aí ele diz, não, então tira aí das argolas, bora junto o ouro que vocês têm aí, bora fundir aqui um bezerro. Isso é muito significativo, sabe, irmão? Porque para você fundir um bezerro, o que você precisa? Você precisa de uma forma. Você faz uma formazinha, derrete o ouro e coloca dentro, né? É de ouro, né? Você coloca dentro daquilo ali, aí você bota ali para depois esfriar. Quando você quebra ali, normalmente é feito de barro, né? A forma, você quebra ela por fora, está lá o formato, né? Isso é um bezerro de fundição. É assim que você trabalha com fundição. Você vê que Deus trabalha diferente? Deus também tinha uma peça de ouro puro no tabernáculo, que era o candelabro. O candelabro era trabalhado diferente, não era uma forma. Apesar de que nós temos uma forma, não uma forma, né?
E agora os irmãos venezuelanos vão ter dificuldade. Mas, porque ele não faz distinção do ó aberto e fechado, né? Mas nós temos uma forma também, que é a forma de Cristo. Mas você vê, o candelabro, como é que ele era feito? Ele era batido. Ele era trabalhado ali, ó, com cisel e... Como é o nome daquele outro? Martelo e cisel, né? Vai batendo ali, dando forma a ele, né? E é assim que nós vamos sendo também trabalhados pelo Senhor. Não é só se enquadrar numa série de regrazinhas. A religião humana, ela tem algumas características. Só lembrando, irmãos, a gente já falou aqui antes. O povo de Israel chamava o bezerro de ouro de Yahweh, de Jeová, né? Javé. Não era só porque eles chamavam que era, não, tá? Às vezes o nome é de Jesus. Mas, quando você vai ver a realidade, é só o nome. A religião humana, ela tem algumas características. Ela tem um templo sagrado, um lugar sagrado. Um altar, alguma coisa assim, ou um monte. Depende, se fosse a mulher samaritana. Ela tem um sacerdote diferente dos outros membros daquela religião. E aquele sacerdote, ele tem uma vestimenta diferente. Todo um paramento diferente. Muito diferente da liderança bíblica ensinada pelo nosso Senhor Jesus. O Senhor Jesus era tão comum que quando foram prender ele, as pessoas não sabiam distinguir ele dos outros. Né? Ele estava ali no meio. E aí quando vão prender, Judas diz assim, ó, aquele que eu der o beijo. Porque ele sabia que eles não iam reconhecer. Isso não é muito significativo, irmãos? O modelo de liderança bíblica é o modelo do serviço e do exemplo. Aquele que quiser ser grande no reino, seja aquele que sirva. Como o filho do homem que não veio para ser servido, mas sim para servir. Aquele que lava os pés dos discípulos. Outra coisa que é característica da religião do homem, imagens. Precisa de uma imagem para adorar. Se ele não tiver, ele vai inventar. Algum tipo de sacrifício extra. E normas e rituais. Mas o principal característica da religião do homem. Isso aí é comum a todas as religiões, exceto o cristianismo verdadeiro, o caminho do evangelho. Que é característica da religião humana, a barganha. Como é que é? Como é que funciona? Você pode ir em qualquer religião. Tem um ser espiritual, um Deus, seja lá que nome você dê, que ele é superior a você, ele é mais poderoso do que você, certo? E aí você quer, aquele ser ele tem poder para te amaldiçoar ou para te abençoar. E aí você precisa descobrir o jeito de manipular aquele ser para te abençoar e não te amaldiçoar. E aí você vai inventar, né? Pode ser por meio de oferta financeira, algum tipo de sacrifício, ou pensamento mágico. Palavras. Irmãos, quem aqui já ouviu um jargão muito atribuído aos cristãos, que diz assim, eu recebo. Alguém já viu? Alguém já ouviu, né? As pessoas falam isso porque acham que dizer isso muda alguma coisa. É como algum tipo de passe de mágica. Eu recebo, pronto, agora eu tomei posse. Irmãos, isso é pensamento mágico, isso não tem nada a ver com o evangelho. Nós não podemos manipular Deus. Deus não é nenhum tipo de criatura que você está lá e você vai fazer alguma coisa para que Ele te dê algum benefício. Ele não lhe deve absolutamente nada. Ele já fez tudo porque Ele quis, porque Ele nos amou primeiro. E Ele é um Pai bondoso. Não há nada que eu faça para melhorar Deus em meu favor. Se eu sou um filho de Deus verdadeiro, irmãos, Ele vai usar todas as circunstâncias para quebrar o meu velho homem. E para que a natureza dele, Cristo em nós, através do Espírito Santo, e o seu caráter seja formado em nós. E nós sejamos assim edificados. Não existe isso. Vou fazer uma campanha de jejum de 40 dias para ver se eu movo o braço de Deus. Irmãos, Deus está doido para lhe dar uma bênção. Ele está doido para lhe dar uma bênção, mas se você não fizer isso, Ele não vai fazer. Irmãos, isso é sincretismo religioso, puro e simples. Se você for em qualquer terreiro de religião afro aqui, é isso que está acontecendo. Você quer trazer seu amor em 3 dias, né?
Você vai fazer assim, assim, assado, vai trazer isso, aquilo outro, durante 3 sexta-feiras, não vai comer isso, não vai comer aquilo, vai vestir assim, assado, banhado daquele jeito. Isso é sincretismo. Nós temos um Deus soberano, que é Senhor sobre os céus e a terra. Nós não podemos manipular, nós só podemos nos curvar a Ele. E dizer, seja feita a sua vontade. Cumpra-se a sua vontade em nós. Não existe barganha, irmãos. O que existe é entrega. É reconhecimento de tudo que ele fez. E diante dele, nada mais nos resta, a não ser entregar totalmente a nossa vida. E aqui, irmãos, vamos fazer uma reflexão a respeito do que seja santidade. Quando eu conheci o Evangelho, santidade que me foi ensinada tinha a ver com a forma que eu ia me vestir, a forma, certas coisas, certas proibições que eu tinha que seguir, um certo formato exterior. Mas o que é santidade, irmãos? O que é que os irmãos entendem por santidade na prática? Não é só um conceito teológico. Santidade na prática é o caráter de Cristo sendo formado em nós. Isso é santidade. Ser santo é ser como Deus é. Isso envolve práticas exteriores. Qual é a diferença? Não é uma transformação de fora para dentro. Você chegou, agora você vai entrar dentro de uma formazinha. E agora o seu formato exterior vai ser aquele ali. Não. Quando você crê no Senhor, uma nova vida entra em você. A vida de Deus entrou em você. Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andávamos outrora, segundo o curso desse mundo. Essa vida nos dá poder para viver em santidade, para viver tal qual Jesus. Ela vai nos transformando de glória em glória, de glória em glória. 2 Coríntios 3,18, né? Segundo a imagem daquele que nos criou. À medida que nós contemplamos Cristo, em oração, em buscar conhecê-lo por meio da palavra, em buscar servir ao Senhor. Não é um conjunto de regras, não é aparência, não é vestimenta. É o caráter de Cristo sendo formado em nós. Nós fomos predestinados para sermos conformes à sua imagem. Romanos 8, 29. Paulo fala para os Gálatas, né? Ele diz, meus filhinhos, por quem sofro dores de parto até Cristo ser formado em vós. Santidade é o caráter de Cristo sendo formado em nós. Isso é santidade. Então não adianta eu me vestir todo paletó e gravata, e não trato bem minha esposa, não trato bem meus filhos, em casa eu sou um diabo, né? Não sei se os irmãos conhecem a história da mulher do pastor que chegou com a mudança na frente da igreja. Os irmãos sabem, né? Essa história é bem conhecida no meio cristão, né? Está lá no culto, aí chega a mulher com a mudança todinha na frente da igreja e tal. Aí, que é isso, meu amor? Não, vim morar aqui, porque você aqui é uma bênção, né? Em casa. Então, já que aqui você é essa bênção, vamos morar todo mundo aqui agora. Então, santidade, irmãos, é amar minha esposa, é pregar evangelho, é ser honesto nos meus negócios. Isso é santidade. É ter o caráter de Cristo. Isso se reflete também em eu não me vestir indecentemente, evidentemente. Né? A não cometer abusos de dieta também, inclusive. Envolve transformação de dentro para fora, não de fora para dentro, certo? Não sei por que a Lorena riu. E aqui, irmãos, para finalizar, vamos fazer aqui algumas aplicações, tá bom? Diante dessa palavra. De fora para dentro, irmãos, não tem poder contra o pecado, viu? Não tem poder. Você não consegue vencer o pecado. Só o Espírito Santo pode nos dar poder para isso. Algumas aplicações. Como têm sido suas disciplinas espirituais? O caminho cristão, ele tem disciplinas espirituais. Não é um conjunto de regras, mas que disciplinas espirituais são essas? Oração, leitura da Bíblia, serviço ao Senhor. Como é que está? Nós vamos insistir sempre nisso aí. Sabe por quê, irmãos? Porque eu preciso ser insistido nisso também.
Quanto tempo nós temos dedicado de oração ao Senhor diariamente? Como é que está a minha leitura da Bíblia? Como está o meu serviço ao Senhor? Irmãos, e servir ao Senhor não tem jeito, é servir aos filhos de Deus. Outra coisa, você tem servido a Deus pelos motivos certos? Existe um certo grupo de pessoas quando o Senhor veio aqui, né? Nessa terra, chamado fariseus. Pessoas que se esforçavam muito para servir da maneira que eles achavam que estava correta. Mas o que motiva, irmãos? O que é que nos motiva para vir para cá? O que é que nos motiva para servir o Senhor? O que é que nos motiva em cada serviço que nós fazemos? O que é que me motiva a me dedicar ao estudo da palavra, literatura, para vir aqui dar uma mensagem? O que é que motiva os irmãos para virem aqui tocar, os irmãos que vêm aqui servir, em toda sorte de serviços, servir com as crianças? É um profundo amor ao Senhor, um profundo encargo, uma responsabilidade depositada no nosso coração pelo Senhor, que nos convida a participar do que Ele está fazendo. Até que ponto nossa vida é permeada pelo sincretismo religioso? Será se eu acho que eu posso manipular Deus? Será se eu estou tentando manipular Deus? Será se eu estou cheio dessas ideias que têm fluído por aí? Quando eu venho para cá, eu venho por uma mera tradição, eu fui criado aqui, eu tenho muitos amigos, eu acho legal, acho bacana. Eu venho para esperar o culto terminar, porque a conversa lá fora é mais bacana. E aí eu quero bater papo com os irmãos. Eu gosto de sair para almoçar com os irmãos. Por que eu venho para cá? Tudo isso é bom, tá, irmãos? Eu não estou criticando, não, nesse sentido, de jeito nenhum. Também gosto, tá? Mas esse não tem que ser o nosso motivo principal. Será que nós temos feito tudo isso porque fomos arrebatados e conquistados pelo amor do Senhor? O Evangelho, ele se chocou conosco de forma tão forte que transformou nossa vida e agora eu vivo em função de servi-lo. Colocar essas considerações para os irmãos e para mim, para nós sairmos com ela para refletir esses dias e que o Senhor nos ajude a não sermos enredados, enganados por nenhuma dessas coisas, irmãos. E não permitir que essas coisas entrem no nosso meio. E que o nosso foco esteja em Cristo, em Sua palavra e em Sua vontade. Vamos encerrar com uma oração. Senhor, nosso Deus e Pai, diante da Tua palavra uma vez mais, Senhor, nós somos confrontados. O Senhor aqui fala ao nosso coração por meio da Bíblia, por meio da Tua palavra, escrita, inspirada. Oh, Senhor Deus, nosso grande temor, Senhor, é que seja apenas mais um culto, apenas mais uma mensagem, uma pregação. Não, Senhor, que aquilo que o Senhor fala através da sua Escritura, aquilo que vem de Ti, aquilo que o Senhor mesmo nos inspirou, venha trazer no nosso coração esse efeito transformador, confrontador, corretor, que nos chama também, nos encoraja, nos motiva, nos alimenta, nos direciona. Oh, Senhor, vem uma semana diante de nós, onde estaremos aí nas nossas diversas atividades, com os nossos colegas de trabalho, nas escolas, faculdades, onde quer que nós andemos, nossa casa especialmente. Forma seu caráter em nós, Senhor. Venha aqui com seu cisel e com seu martelo. Muitas vezes, Senhor, é doloroso trabalhar da cruz, aquele que mortifica a nossa natureza. Nossa natureza que tem verdadeira atração por essas coisas, que não são o seu evangelho. Venha o Senhor como esse grande pastor, guiar-nos com seu cajado, a sua vara, não permitindo que nos desviemos. Antes chamando sempre, Senhor, chamando-nos sempre a tornar para o teu caminho, a te seguir de perto, a te conhecer, a te contemplar. Faz de nós homens e mulheres de oração, Senhor. Jovens de oração, nos ensina o caminho da oração, de procurar a Tua face, Senhor, em oração. Faz de nós homens e mulheres que leem Tua palavra, que estudam, que meditam, que procuram, que têm sede, que têm fome de estar na Tua face e te contemplar, te conhecer e ser transformado de glória em glória a Tua imagem, para a Tua honra e para a Tua glória. Até naquele dia, Senhor,
onde o Senhor completará a obra que começou em nós. Esse é o nosso pedido, Senhor. Tenha misericórdia de nós, cuida de nós ainda no que fizermos essa noite. Assim te pedimos, Pai Santo, em nome de Jesus. Amém.